Olá, gente, tudo bom? Vamos filosofar? A gente vai filosofar hoje, né? Mas através da filosofia é que nos traz e que nos porta consciência. É um enorme prazer sempre estar aqui com todos vocês, através desta telinha e poder conversar um pouco sobre alguns processos de pensamento que a gente vai tendo e adquirindo ao longo do tempo, através dos nossos estudos, né, o acompanhamento, no meu caso, em consultório, em cursos que dou aos alunos, né. Normalmente temos a tendência de nos considerarmos aos que nos rodeiam como pessoas de bom caráter. E hoje a gente vai falar sobre o bem e o mal que há dentro de cada um de nós. E aí, neste decorrer de estudo e de consciência, tomada de consciência, eu vou verificando que não somos intrinsecamente bom ou mal, mas sim que toda a gente tem dentro de si uma mistura do bem e do mal. Aquele diabinho e aquele anjinho que está sempre dentro da gente, ou aquele lado sombra e de luz, né? Deus é tão perfeito na sua sabedoria que Ele faz o dia e a noite para que a gente possa compreender dentro de cada um de nós o nosso lado de luz e o nosso lado de sombra. Seria um bem uma entidade viva? Faço uma pergunta para vocês. Seria esse bem uma entidade viva manifestada em nossos eus, trabalhando individualmente e que haja interferência dos nossos egos ou de nossas próprias mentes? Algo para a gente refletir. Ou seria o bem uma maldade enrustida e junto a ela os desejos de anseios em nossas mentes contidas? Então, outra pergunta de reflexão. E cada um de nós, o bem que é visto corresponde ao egoísmo de pensar que nele está absolutamente a verdade. Perde-se entre o bom senso e o questionamento. E aí tornamos-nos em posição desenfreada, maldosa, generalizada, por que não dizer assim, pelo ego tocado. Porque ele vai sendo tocado, o nosso ego ele vai sendo tocado a partir do momento que a gente vai começando a ter consciência, né? Então surge aí o mal, vestido de bem, recipiente dos contrários, não é verdade? Aniquilador da vida, sem pedir licença, vai fazendo feridas, vai machucando. Não seria o mal apenas a ausência do bem? Mais uma pergunta para a gente refletir, porque a partir do momento que a gente vai fazendo o eixo de reflexão, a gente vai compreendendo a nossa trajetória, né, e os nossos desígnios que a gente tem aqui que compreender. Mas se o bem é relativo, vamos lá pensar de novo. Conforme as experiências de cada ser vivo, sua existência não é absoluta, não é verdade? Apenas dita regras de conduta. Tem duas entidades vivas e ao mesmo tempo existentes, apenas criadas pelo homem, que não quer o fardo de assumir a responsabilidade sobre os seus atos, desejos, crenças, ego e consequências. E aí começa a resumir em princípios, valores e éticas, consciências, experiências próprias e individuais, cada qual em seu nível de conhecimento, batendo de frente com o livre-arbítrio de forma ilusória. Tomem cuidado dessa forma ilusória que a gente faz do livre-arbítrio, pois cada um é responsável por escrever a sua própria história. Então não vamos botar a culpa no livre-arbítrio. Tenho livre-arbítrio, fiz a minha própria história, mas foi toda errada porque foi consequência. Toma cuidado. A forma mais eficaz de lutar contra aquilo que enxergamos de ruim no mundo e nos outros é fazendo escolhas conscientes que provam o bem. O bem e o mal são formas que a consciência pode escolher assumir em um determinado momento. Diferentes níveis de consciência resultam em diferentes definições de bem e mal. Assim podemos interpretar que o mal depende do nível de consciência de cada pessoa. O que define quem vai agir de forma boa ou má são justamente as escolhas que fazemos individualmente. Mas é importante saber e aceitar
que ainda que você tenha crescido sobre forças externas que moldaram as suas escolhas na direção do bem, o potencial para o mal também vive em você, em algum lugar. Lembra da luz e da sombra, do dia e da noite? Deus é tão perfeito que faz com que a gente comece a entender essa diferenciação na própria natura. E nós fazemos parte dessa natureza, não é verdade? Ainda que como uma sombra, algo que você finge que não existe, reprime ou varre para debaixo do tapete. Existem algumas condições que facilitam a liberação das energias da nossa sombra. A remoção do senso de responsabilidade, o anonimato. Então, gente, toma cuidado com a internet. Então, alô, aí a internet é um ambiente desumanizador. Prestem atenção. A gente pode utilizar as mídias como estamos fazendo agora para fazer coisas belíssimas, né, e trazer nível de informação e de consciência, mas podemos fazer isso muito mal. Então vamos dar um exemplo de mau comportamento dos colegas, níveis regidos de poder, preponderância do caos e da desordem, né, impunidade, isolamento e mentalidade de nós versus eles. Então toma cuidado. A presença dessas condições ou das circunstâncias adequadas, na verdade inadequada, né? A sombra de qualquer um, inclusive a nossa, se exterioriza através dessas mídias. Então vamos prestar bastante atenção. O desafio para quem quer trilhar um caminho de espiritualidade é para qualquer pessoa. É aplicar compaixão, é amor nas situações difíceis de violência. Normalmente, elas fazem o amor se contrair, se transformam em medo e ódio. Então, preste atenção nesse medo e nesse ódio que tantas vezes a gente destila. A gente precisa entender, porque o mal, ele não é uma coisa ruim quando bem entendida. Diante do mal, nos sentimos impotentes, não é verdade? Porque não podemos resolver esse problema em grande escala. Essa sensação de impotência gera em muitos um sentimento que o bem não vai vencer. Mas para lutar contra o mal, precisamos olhar para ele com interesse e não horror. Então a gente precisa entender este mal que de vez em quando brota de dentro da gente. Quando o mal começa a acontecer em massa, como temos visto em tantos conflitos no mundo, pessoas cujas escolhas costumavam em geral perder para o bem, agora começam a praticar, a participar dos elementos do mal. Então preste atenção, porque o mal ele contamina. Quando a sociedade começa a acreditar que todos os problemas estão sendo causados por eles versus nós, os intrusos, aí sim, o mal começa a propagar ainda mais depressa. Então toma cuidado. E eu tenho visto nos meios de comunicação, principalmente da internet, como este mal propaga. Então a gente tem que prestar bastante atenção, porque mesmo na ponta em que deveriam estar as pessoas mais conscientes, portanto mais inclinados a tomar decisões na direção do bem. Começam a multiplicar as forças e circunstâncias que moldam as decisões que pedem para o mal. O resultado em que a nossa capacidade de escolha mais consciente fica prejudicada. Enquanto acreditamos nos elementos do mal, manteremos ativa a nossa participação nele. Você também está fazendo escolhas que pedem para o mal ao não sentir responsável. Então, vamos ter responsabilidade ao se aproveitar do anonimato, principalmente da internet, ao seguir a onda dos outros sem muita reflexão. E ao ver a situação como uma guerra de nós versus eles, vamos começar, se você acreditar na raiva inofensiva, aquele comentário odioso no Facebook, no Instagram, sabe? Aquela coisa que a gente vai começando a comentar, e no julgamento dos outros, você está sim participando dos elementos do mal.
E agora que você está consciente disso, repense nas suas escolhas. Como é que você vai se colocando e se posicionando diante? Mas diz Allan Kardec no livro da Gênesis, na primeira edição, né, da Gênesis, diz o seguinte, Kardec: mas Deus, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal, quer dizer, do próprio mal faz crescer o bem. Chega um momento que o excesso do mal moral se torna intolerável e faz o homem sentir a necessidade de mudar de vida. A partir disso, gente, pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal não é mais um atributo distinto, assim como o frio não é fluido especial. Pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituí-lo por um digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentado, com uma onda de irradiação do desejo que seja assim. Então, sejam pessoas conscientes, porque este bem e este mal, ele habita dentro de nós. Mas onde é que a gente está botando mais força? A partir do momento que a gente começa a ter essa consciência, nós começamos a ter uma visão de nós mesmos de uma forma completamente diferente, mais amorosa, né? mais caridosa e bondosa com o nosso semelhante. Então preste atenção, aniquilar o mal não é algo que é necessário. Também exaltar apenas o bem é questão de equilíbrio. Esse mesmo equilíbrio que Deus nos coloca quando o sol vai embora e chega a noite. Então é essa percepção que a gente tem que ter dentro de cada um de nós, ok? Um beijo grande para vocês, um grande abraço, nos veremos em breve. Tchau, tchau.